Alô pessoal, tudo bem? Hoje é um vídeo falado, quero falar com vocês, vamos conversar aqui. Muitas histórias, eu vou misturar aqui a carreira do Nuno Bittencourt, que é um guitarrista incrível, é dos maiores guitarristas de todos os tempos e é português. E eu vou misturar o Nuno Bittencourt e vou tentar passar para vocês um bocado a influência que ele teve na minha vida também, pessoal, e como eu de repente me dei conta de quão importante é o Nuno Bittencourt, não só para o mundo da guitarra, mas para o meu mundo pessoal. E nesse vídeo para vocês, eu vou contar uma série de histórias que é capaz de ser interessante. Né? Para mim é interessante, como é óbvio, que faz parte da minha vida, mas eu acho que são algumas coisas bacanas para partilhar com vocês. Tudo isso nasceu da ideia que eu tive recentemente de fazer um estudo mais aprofundado na carreira do Nuno, né, de tocar as músicas do Nuno, para compreender melhor como ele toca e o que ele pensa e como é que ele funciona com a guitarra, porque de fato ele tem uma técnica muito forte. A gente pode ver claramente uma noção de ritmo, uma mão direita invejável, e tanto é que o estilo que eles fazem com o Extreme, né, chamado funk metal, o funk vem de groove, né, essa parte do ritmo, ele é muito forte nisso. Então, né, hats off, né, como eles chamam, uma grande vênia e parabéns para o Nuno, para o nível técnico que ele atingiu, né. Então vamos lá contar um pouco de histórias. Tudo. Estou aqui com uma N4, que é uma guitarra que eu já vou falar sobre ela também, que é um modelo Nuno Bittencourt, né? Faz todo sentido isso tudo. Então é assim, o Nuno nasceu em 66 nos Açores, na Ilha Terceira, Praia da Vitória, que é o nome da cidade, da vila, acho que é vila, claro, é vila. E ele muito cedo, a família mudou-se para os Estados Unidos. As tantas ele cresceu em Boston, acho eu, e lá ele criou a banda os Extreme, né, que desde 85 eles fizeram a banda. O Nuno aprendeu a tocar sozinho, acho que foi o irmão dele mais velho, o Luiz, que deu as primeiras dicas. Depois ele, quando o talento é natural, aquilo floresce sozinho. Em poucos anos, pelo que parece, ele começou a tocar já teenager, né, um bocado já mais para adolescência. Então tudo isso que a gente gravou, que a gente ouve no primeiro disco de Extreme 1, o disco saiu em 89 e eles gravaram isso no ano anterior. Ele gravou aquilo cerca de 21 anos para 22 anos. E então, no espaço de, sei lá, 10 anos, vamos dizer assim, 10 anos a tocar guitarra, atingir aquele nível é uma coisa, vez que é um talento, né? Guitarristas que tocam há mais de 10 anos e não tocam nem um décimo do que o Nuno apresenta ali com 10 anos de dedicação à guitarra. E família muito simples, eles nunca foram ricos e tal. Então, algumas coisas interessantes, né? Vou começar pela guitarra do Nuno, tá? Então, quando a Extreme gravou o primeiro disco, aparece na capa do disco uma guitarra que não se vê bem que guitarra que é aquela, que marca que é a guitarra. Eu arranjei aqui essa fotografia da banda nessa época, e vê-se que é uma guitarra que não tem assim marca, sei lá. E depois, mais tarde, ele disse que é uma guitarra que ele próprio montou as peças, porque ele não tinha dinheiro, diz ele, não tinha dinheiro para comprar uma guitarra de marca, né? Então ele comprou as peças que ele achava porreiro, que ele achava bacana, e ele próprio montou a guitarra e fez essa guitarra, e ele gravou o primeiro disco do Extreme com essa guitarra, que não tem marca, não tem nada. É um bocado do gosto dele e tal. Mais tarde, para fazer o segundo disco, aí ele foi abordado pela marca Washburn, que é esta marca aqui, né? Washburn é uma marca de Seattle, americana, né? E a Washburn resolveu entrar em acordo com o Nuno, porque Extreme, o primeiro disco, apesar de eles dizerem que não fez sucesso, mas fez sucesso, né? Um disco que vende 300 mil unidades, eu acho que é de se louvar. Talvez eles tivessem pretensões maiores que vieram a se realizar no segundo disco, mas vamos devagar. Então o que acontece? A Washburn resolveu fazer um modelo com o Nuno,
seguindo as especificações, seguindo os gostos do Nuno, né? E o Nuno na altura disse ele não queria pintura, ele queria uma guitarra onde a madeira fosse o acabamento, o finish, né? E o pessoal da Washburn foi contra, eles disseram que isso nunca iria ter êxito comercial, uma guitarra sem tinta, né? E ele foi teimoso, ele queria sim, e ele provou que sim, que as guitarras da N4 é das guitarras, dos modelos de guitarra mais bem sucedidos, assim, comercialmente falando, né, na história da guitarra. E o que essa N4 tem? Eu tenho aqui um modelo de N4 na minha mão. Eu comprei essa guitarra aqui em 99, eu acho. Portanto, há 22 anos atrás. Ela é uma guitarra de 92 ou 3, salvo erro, não pesquisei profundamente. E já é uma série, já é uma segunda vertente assim da N4. A N4 inicial era uma madeira mais clara. E tirando a madeira, as especificações são todas as mesmas, tá bem? Vamos falar um pouquinho sobre a guitarra. Essa modelo aqui é a guitarra que ele gravou o terceiro disco do Extreme, era com esse tipo de madeira aqui. Não me lembro agora o nome da madeira, mas mais tarde eu escrevo aqui. Então é o seguinte, essa guitarra, o que ela tem de especial? Os pickups são uma escolha interessante, que é esse pickup daqui do Bridge, é o Bill Lawrence, que é um pickup que tem uns agudos bonitos, tem uns médios, uns agudos, tem um som bem forte, bem definido, com distorção, funciona espetacularmente esse pickup aqui. E aqui é um clássico, é um Seymour Duncan 59, é um pickup com propriedades assim de Gibson, Les Paul, né? Então isso aqui tem uma configuração de Les Paul, 2 humbuckers, né? Na altura não tinha essa história de split coil, não tem como transformar esses pickups em bobinas single coil, só humbucker mesmo, né? Não tem tone, só volume. Também, segundo Van Halen, que é a influência principal do Nuno em termos de guitarra, tone pra quê, né? Tone bom é tone no máximo, diz Van Halen. Portanto, tá aqui no máximo, não tem excesso de tone, só volume. Essa guitarra em particular, eu vou já falar aqui uma coisa interessante, que eu fiz aqui uma alteração na guitarra, porque aqui o seletor de pickups eu pus aqui em cima, isso não é de origem, normalmente aqui é onde vem nas Gibson, né? E eu sou muito habituado ao seletor aqui, exatamente por causa da Gibson, que eu toquei muito com Gibson Les Paul durante vários anos, mas o original é aqui embaixo. E até dá pra ver, espero que dê pra ver aí na imagem, tem aqui uma cicatrizinha dessa obra que nós fizemos. Quem eu pedi para fazer essa transformação foi um luthier fabuloso português, misturar Nuno Bittencourt com o Adriano Sérgio, falar sobre dois portugueses que têm assim uma projeção forte mundial bacana, né? O Adriano hoje em dia ele faz as guitarras Ergon, que é umas guitarras de boutique, muito interessante, recomendo vocês pesquisarem também. Mas na altura, antes do Adriano ter seu luthier, assim, full time com essa marca dele, ele era um guitar tech e um Rode também, técnico de backline. Eu trabalhei com ele foi meu Rode na altura que eu entrei para a banda do João Pedro Paes. O Adriano era nosso guitar tech, foi quando eu tive mais contato com ele. E anos mais tarde eu passei a guitarra e disse: Adriano, preciso que passes o seletor daqui para aqui. É um bocado maluco, porque isso obriga a... tá aqui o coisinho original do seletor, né? O compartimento do seletor, que agora está vazio, não tem nada aqui. Ele teve que escavar aqui, na parte de trás, um novo compartimento para o seletor. Depois ele teve que escavar por dentro da guitarra uma cavidade para os fios do seletor chegarem aqui no buraco do trêmulo, para depois comunicar aqui com essa cavidade aqui do potenciômetro, do jack, né? Então não é um trabalho fácil de fazer, não. E ele fez de forma brilhante. Está aqui a guitarra com o seletor na minha posição. Desculpa, Nuno. Desculpa lá, Nuno Bittencourt. Mas aqui, onde é o sítio de origem, eu estava constantemente a bater, na hora de fazer ritmo de funk, assim.
a mão direita balança um bocado, e eu sentia, principalmente a tocar em pé, aqui sentado nem por isso, mas eu a tocar em pé, minha mão passava ali. Então eu estava sempre a trocar o pickup sem querer, isso me irritava profundamente e eu resolvi fazer isso. Voltando agora às especificações da guitarra, mais uma coisa incrível. Bom, Floyd Rose da Goto, né? Acho que os carrilhões também são. Não, os carrilhões são Washburn. Eu não sei quem é que eles contratam para fazer, mas Goto é das melhores marcas de ferragens para guitarra, né? Então esse é um modelo Floyd Rose feito pela Goto, é do melhor que há, top. Braço em ébano, acho que é a influência de Gibson Les Paul Custom, além de lindo, né? O ébano é uma madeira bem escura, né? Funciona muito bem para guitarra. Essa guitarra aqui é incrível. Que mais? E o braço em si tem essa junção aqui diferente, com esses parafusos aqui. O braço ele é maior, ele é estendido aqui, chama Stephens. Como é que é? Como é que é o nome disso? Deixa eu lembrar. Stephens Extended Cutaway. Esse encaixe aqui original dessa guitarra, a gente reconhece isso bem, né? Uma coisa única da N4. O motivo disso, dá acesso, depois na hora que a gente vai tocar aqui atrás, o polegar consegue chegar aqui facilmente mais longe. Então para tocar aqui nessa zona do atingir o último traste sem grandes problemas, tem um acesso bem interessante. Além disso, ficou original, ficou bonita, a guitarra é linda. E agora, uma mistura ainda sobre a guitarra, eu vou contar para vocês. Eu, na altura de, acho que 98, na altura que eu comprei a guitarra, 99, eu achava que eu precisava de uma Fender Stratocaster. Estava com vontade de comprar uma Fender Stratocaster, que é uma coisa engraçada, que eu ainda hoje sinto vontade de comprar Fender Stratocaster. Eu tenho hoje em dia várias Fender Stratocaster, mas é uma vontade que não se justifica muito, porque quando chega na hora de tocar ao vivo, eu raramente uso Fender Stratocaster, eu não consegui ainda explicar isso para mim próprio. Então eu tenho algumas Fender Stratocasters hoje em dia, ainda bem, mas raramente eu as uso ao vivo. E pronto, na altura eu não tinha nenhuma ainda, eu tinha uma Squier, então eu queria melhorar esse meu lado de som Fender, né? E queria comprar uma Fender de verdade, uma Fender americana e tal. Comprei na antiga loja Diapasão, que ficava na rua João 21, perto da Avenida de Roma. Grande loja, um grande abraço para o João Salgueiro, né, que era o dono lá, e o pessoal da Diapasão, anos 90 e antes, anos 80, imagino também. Eles foram uma loja fundamental para os músicos de Portugal em geral, né? Então eu fui a Diapasão e comprei uma Fender. E comprei uma Fender, ela era verde e ela era modelo um tributo lá aos anos 60, modelo 60, especificações dos anos 60, não sei o que. Comprei a guitarra, na altura experimentei, gostei, entretanto, não me dei bem com a guitarra, acontece às vezes. Eu em casa forcei, tentei tocar com ela, não sei, mudei de ideia. E aquilo começou a me incomodar, que eu não estava gostando da guitarra. Então eu voltei lá na loja e falei com eles, como eles são impecáveis, né? Falei, olha, desculpa, eu quero devolver. E eles disseram, olha, devolver por dinheiro é complicado, mas tudo bem, vamos trocar. Ver se tem alguma guitarra que você goste aí. E por acaso, esta guitarra tinha acabado de chegar na loja como uma retoma também, uma coisa em segunda mão, que estava lá por um preço acessível, que eu acabei por trocar ela por ela. Essa guitarra hoje em dia custa caro, tá avaliada aí, sei lá, eu vi 3.500 euros talvez, não sei, isso varia muito. Mas na altura eu não paguei tanto dinheiro por ela, eu lembro que eu paguei acho que 1.000 euros na altura. Cara, claro que o tempo passa, essa guitarra quando saiu, ela devia custar a volta de 1.400, 1.500 euros nova. Eu paguei 1.000 por ela, estava impecável, estava nova. E ela tinha sido posta lá, o anterior dono dela foi nada menos do que o Alexandre Manaia, que grande abraço também para mais um grande músico, né, um dos maiores músicos portugueses. Aqui esse vídeo está forte, né, misturando o Nuno Bittencourt com o Adriano Sérgio, agora mais um nome forte aqui, o Alexandre Manaia, que na altura era guitarrista ele tocava com o GNR. Tem aqui essa foto que eu fui buscar, um concerto importante do GNR,
no Coliseu, acho eu. Coliseu 1997. E está aqui o Alexandre Manaia em grande forma a usar aqui a guitarra que agora é minha. Ainda bem que ela é minha, olha, um abraço. Olha, a Alexandre, ela também está te mandando um beijinho. É engraçado essas coisas. E foi coincidência, mera coincidência. E tá nessa foto aí também dá para ver ali no fundo o Thelmo Marques, grande músico também. Um dos maiores músicos que mais tarde eu tive o privilégio de trabalhar com ele na banda do João Pedro Paes. 4 anos depois dessa foto, o Thelmo entrou para a banda do João Pedro Paes e eu tive o prazer de ter conversas sobre música, sobre teoria musical, sobre muita coisa com o Thelmo, que ele tem uma formação extensa, estudou tudo que é possível estudar, né, academicamente sobre música, e música clássica, e jazz, e tudo, de harmonia. Então eu considero o Thelmo uma enciclopédia, né, assim, uma referência. E eu tentei aproveitar essa proximidade com ele, e aprendi muito com ele só por conversar com ele. Então mais um abraço aqui nesse vídeo para mais um grande monstro da música portuguesa, né? E mais coincidências. E depois, a guitarra que eu devolvi para diapasão acabou por ser comprada pelo Fernando Martins, dos Ritual Tejo, que também, olha, mais um abraço para mais uma figura da história da música portuguesa, Ritual Tejo e Fernando Martins. Fernando Martins mais tarde foi o responsável pelo programa Chuva de Estrelas, da onde saiu, da onde o mundo ficou a conhecer o João Pedro Paes, o artista com quem eu estava trabalhando na altura, não é? E antes disso eu já tinha trabalhado com o Fernando Martins no Ritual Tejo, quando em 96 eles lançaram o segundo disco deles. Eles me contrataram para ser o segundo guitarrista ao vivo. Então eu tenho também a honra e o orgulho de ter sido também um membro, né, que seja, não membro da banda, mas eu trabalhei com o Ritual Tejo nessa altura, e foi uma altura bacana, fizemos bons concertos, tenho saudade desse tempo. O Ritual Tejo com Paulo Costa e aquela malta toda. E Fernando Martins comprou aquela Fender verde que eu não gostei. Ele adorou, engraçado como são as coisas. E o Fernando Martins é mais teclista do que guitarrista, mas ele também toca guitarra. E ele gosta imenso da Fender dele, que foi minha. E assim como eu gosto imenso dessa Washburn, que foi do Manaia. E assim o mundo gira. E como o mundo é pequeno, né, a gente trabalha, eu tive contato com o Manaia, com o Thelmo, que está na foto, já tinha tido com o Fernando Martins, entretanto ele foi à loja e comprou a guitarra sem saber que a guitarra tinha sido minha. Essas são coincidências. Que mais? Então, eu falei do João Pedro Paes, eu já volto no Nuno Bittencourt, que o vídeo era sobre ele, mas calma que eu estou aproveitando para fazer aqui um mix de coisas que eu acho interessantes. Em 99, quando eu entrei para a banda do João Pedro Paes, foi me pedido, a primeira aparição que eu fiz com ele foi um programa de televisão, salvei o Big Show Sick, era para fazermos só um playback, e eles me perguntaram se eu tinha uma guitarra que eu pudesse emprestar para o João Pedro Paes, porque o João Pedro Paes queria aparecer com guitarra elétrica e não tinha nenhuma na época. E eu falei, claro que sim, eu levo uma guitarra para o João Pedro Paes. E achei que fazia sentido levar. Eu levei essa guitarra para o João Pedro Paes. E ele usou essa guitarra várias vezes, não ao vivo, mas principalmente em programas de televisão. Não sei se vocês pesquisarem ou se tiverem boa memória, é capaz de verem fotos ou vídeos do João Pedro Paes com a N4, com esta N4 na verdade. Foi emprestada por mim. E pronto, desde então eu entrei na banda e fiquei durante 13 anos na banda do João Pedro Paes, que eu tenho também imenso orgulho de ter feito parte dessa altura, um cantor que acabou por ser importante para a música portuguesa também. Foi de 99 até 2011. E fizemos também centenas de concertos por esse mundo afora. Saímos de Portugal imensas vezes e pronto. Curiosamente, mais uma curiosidade, o João Pedro Paes faz aniversário no mesmo dia do Nuno Bittencourt. Eu não sabia disso, mas olha, calhou. O Nuno é 5 anos mais velho que o João Pedro Paes, mas pronto, a guitarra do Nuno Bittencourt passou pelas mãos do João Pedro Paes, e sendo minha, e tinha sido do Manaia. Mas nada disso interessa. Agora vamos passar para o que realmente interessa, que é o Nuno Bittencourt. Tudo isso não existiria se não fosse o Nuno. Então,
ele gravou o primeiro álbum dele com aquela guitarra que não era ainda a N4, né? E eu reparei no processo de estudar as músicas que tem músicas que estão em afinação, tem uma música pelo menos que está em afinação standard, eu concluo que deve ter sido gravada antes, que é o Wind Me Up, porque depois disso as outras músicas estão todas meio tom abaixo e ele assumiu a afinação meio tom abaixo, acho que influência de Van Halen, né? Que é, como eu disse, a principal influência do Nuno, ele próprio diz. E nesse disco tem ali é muito chapado, tem uma música que é o Mother Don't Wanna Go to School, que é o Nuno, ali as influências de Van Halen vêm completamente à tona. Ele começa com uma secção, um solo sem acompanhamento, que é difícil de tocar junto, por isso que eu também nem tentei, porque ele brinca com ritmo também, e além de ser difícil, que aquilo equivale um bocado na minha ótica, né? É como se fosse o Nuno a tocar o Eruption, que o Van Halen gravou, mas da forma dele, uma destruição guitarrística sem acompanhamento, que é o que foi o Eruption. E depois ele entra com o Mother, Don't Wanna Go to School, e o riff de entrada do Mother é muito similar ao Unchained, muito. Inclusive é guitarra meio tom abaixo em drop D, né? A sexta corda baixa aqui para Ré, na verdade não é, fica Ré bemol, mas enquanto o Unchained do Van Halen ele faz... Ok? O Nuno foi buscar um bocado essa ideia de marcar aqui nos graves, né? Fez o mesmo acorde, né? Uma coisa assim um pouco mais nervosinha, né? Mas o Unchained é um bocado mais lento, um bocado mais com mais peso, né? E aí depois, quando a coisa fica mesmo descarada, é que o Van Halen liga um pedal de flanger um bocado e depois desliga só para a guitarra dar ali uma volta nas frequências do flanger, e o Nuno faz a mesma coisa também, um pedaço do riff, e aí vê se é influência de Van Halen. Influência todos temos, né? E o Nuno assume isso, ele diz que o estilo que ele desenvolveu é ele a tentar ser o Van Halen, né? Só que diz ele, e muito bem, na época não havia YouTube, nem internet, nem essas coisas, então ele tentava se resolver da maneira dele, foi como ele desenvolveu o estilo dele, e ele encoraja os outros músicos a fazerem o mesmo, e eu próprio fiz isso com o Nuno Bittencourt, a tentar tocar as músicas dele, e há ali passagens que eu toco um bocado da minha maneira também. É impossível replicar exatamente tudo o que ele faz da maneira dele. Impossível para mim, né? Pelo menos eu reconheço que também cada pessoa é uma, eu tenho as minhas limitações. Mas foi um processo muito interessante. Eu conheci esse álbum do Nuno Bittencourt, o Extreme, primeiro, na altura que ele saiu, em 89. Eu ainda estava no Brasil. E eu lembro-me naquela altura eu já era professor de guitarra, já dava aulas, já tocava bem, né, entre aspas, e eu tentei tocar coisas daquele disco e eu consegui tocar muito poucas coisas daquele disco. Aquilo era um nível muito alto e eu levei uma tarefa daquele disco na altura, eu não consegui sacar as malhas como deve ser, eu achei que era impossível para mim. Então quando eu fiz esse trabalho de tentar tocar as músicas, para mim foi um prazer e é bacana conseguir hoje em dia fazer coisas que claramente em 89 eu não conseguia, porque ainda não tinha técnica desenvolvida, né? Mas com os anos tornou-se mais possível, né? Mas é incrível. Ainda falando sobre isso, eu vi mais coisas interessantes ali. Tem músicas que eu acho que depois de terem sido gravadas na afinação meio tom abaixo, houve ali uma aceleração no master final, o próprio Mother e o Play With Me. O Play With Me está mais agudo do que a afinação standard, tipo 5%. Então, como o Play With Me é uma música muito rápida, e eu acho que eles acharam piada em acelerar a música ainda mais um pouquinho para ficar ainda mais rápido. E acho que aquilo, ou seja, aquilo tem um BPM de 200, quando a gente ouve, a volta de 200, mas eu acho que com essa aceleração de 5%, aquilo na verdade é tipo 190 o BPM daquilo, e faz diferença. Eu, quando tive aqui a tocar,
a tocar aquilo em 190 dá mais conforto. Tocar aquilo a 200 é muito, muito, muito forte. E eles devem ter tocado de fato a 190, depois aceleraram o master e aquilo ficou a versão que está no disco. Mas uma coisa que a Extreme faz, eu vi ao vivo, já vi ao vivo pessoalmente algumas vezes, inclusive vi em 91, lá no Hollywood Rock, um concerto mítico, muito importante para a carreira do Extreme, inclusive, e eu estava lá. Eu vi o Nuno tocar pessoalmente e sempre foi, né? O Nuno é incrível, ele, na altura foi incrível e ele é sempre incrível cada vez que pega na guitarra. Mas o que eu estava a dizer, eles ao vivo tocam os temas muitas vezes com um BPM mais lento até do que no o BPM do disco. Isso fica, as músicas ficam com um peso assim bacana. Às vezes eu acho que exageram, há uns vídeos do Kid Eagle em que eles tocam com BPM tão lento que a minha até causa assim impressão, eu acho lento demais. Mas por outro lado é mais possível tocar, né? As bandas mais amadoras, digamos assim, fazem ao contrário, ficam muito excitadas com tocar ao vivo e normalmente tocam ao vivo mais depressa do que as músicas em versão do disco, né? E com o Extreme eles costumam fazer ao contrário, tá? Isso requer alguma maturidade. Eu agora vou começar a estudar as músicas do Pornografite, que é o principal disco de Extreme, né? Teve mais sucesso graças ao More Than Words, né? Que é uma música que não tem nada a ver com o estilo deles, é acústica, mas que foi a música que deu-lhes o sucesso todo, né? E eles passaram a vida toda a conviver com isso. Eles têm sucesso com uma música que não é bem o que eles fazem, mas tudo bem. Cada banda tem o seu percurso, a sua história, e essa é a particularidade de Extreme. E que mais? Falando ainda do Nuno, acho que vocês sabem que Extreme, depois eles encerraram a atividade em 96, mais ou menos, 95, 96, e eles ficaram durante vários anos sem... A banda parou durante 10 anos. Depois eles voltaram, fizeram um disco novo, que eu conheço mal ainda, que é o Saudades de Rock, tem o nome em português, de 2008, e não fizeram grande coisa com esse disco, porque pouco tempo depois o Nuno passou a ser o guitarrista da Rihanna. A Rihanna, a famosa Rihanna, cantora de soul, R&B, pop, né? E o Nuno é o guitarrista da turnê e faz trabalho de sideman para Rihanna, assim como eu faço hoje em dia com o Tony Carreira, né? E isso, a opção do Nuno fazer isso, diz ele, que foi para rentabilizar, para ele ganhar dinheiro para depois investir em Extreme. E depois eu vi uma entrevista em que isso está contraditório, em que ele diz que não é por dinheiro, é por outras coisas. Eu imagino que seja por contatos. Acho que ele não é muito específico. Ele diz que está lá, há coisas que são mais do que, tem mais a ver com tocar propriamente. Então, não sei, não vou me aprofundar por aí, mas o Nuno fez parte das digressões da Rihanna durante vários anos, foram 3 turnês, num espaço de, acho eu, 7 anos, acho eu. Penso que ele não está mais fazendo. Agora, bom, na verdade, nesse momento ninguém faz turnês, mas nesse momento o Nuno está mais preocupado com fazer um novo disco de Extreme. Se tudo correr bem, se o mundo volta ao normal, Extreme terá um próximo disco. Espero que eles venham a Portugal, que eu possa vê-los ao vivo mais uma vez. Eu vi Extreme ao vivo em 91 no Brasil, depois vi outra vez em 95, acho eu, em Cascais, na Praça de Touros. Foi um concerto que eles fizeram a primeira parte para os Aerosmith. Lembro-me que eles começaram o concerto e o PA estava desligado para fora. Eles tocaram 1 ou 2 músicas só com backline, foi muito estranho. Mas foi giro, foi um bom concerto com a Aerosmith a seguir. Aerosmith, que curiosamente também é uma banda de Boston, então é uma banda, uma influência comum que eles lá de Extreme têm entre eles. Que mais? Depois eu vi Extreme também no Coliseu de Lisboa em 2010, acho eu. E no dia anterior vi-os no Hard Rock Café, em acústico, e pude ver o Nuno tocar em acústico, aquelas músicas acústicas que ele toca lindamente, mesmo de perto, e vi que ele usa guitarra acústica com cordas de guitarra elétrica, que lhe permite fazer bends e tudo. A guitarra fica com um som péssimo, mas fica tocável. E uma coisa importante do legado do Nuno também, que é
o som péssimo não existe, né? O som está na mão de quem toca. E o Nuno, como toca lindamente, ele saca som da guitarra e o som dele é dele, é da maneira como ele ataca as cordas. Então, vocês que andam à procura de gastar dinheiro com pedais, amplificadores e guitarra, não é por aí, tá? Invistam em aprender a tocar, porque quando se toca bem, o som é bom. Basicamente é isso. Palavras do Nuno Bittencourt, que eu subscrevo completamente. Eu próprio não ligo assim tanto para som. Eu sou muito mais ligado em o que o cara está tocando, o que o cara está a tocar e como. A técnica, né? Então é isso. Depois eu falo mais, talvez faça outro vídeo depois de visitar as músicas do Pornografite e do Three Sides to Every Story. Por enquanto ficamos por aqui. Vocês têm os vídeos das músicas do primeiro disco do Extreme. Recomendo completamente que ouçam essas músicas, porque esse disco é fabuloso, sim. Tá ao nível do Pornografite, tem músicas muito boas. E é isso. Nuno Bittencourt, grande herói da guitarra. Nos anos 80, final dos anos 80, segunda metade dos anos 80, nós tínhamos grandes guitarristas, que eu pelo menos gostava de 4 guitarristas, vamos chamar dos 4 fantásticos da guitarra dos anos 80, que são Van Halen, Steve Vai, Joe Satriani e Yngwie Malmsteen. Esses 4 fazem uma espécie de um Olimpo da guitarra, são os deuses maiores da guitarra. É claro que sempre houve bandas com grandes guitarristas, né? Tipo Iron Maiden, AC/DC, um monte, Scorpions, um monte. Mas esses 4 tinham uma magia, na minha opinião, tinham uma magia em termos de guitarra extra. Era um nível de Guitar Hero, que era, como eu chamei do cara, era tipo o Olimpo da guitarra. E depois, engraçado que no final dos anos 80 parece que esse Olimpo começou a ser alargado e foram 2 guitarristas, 2 bandas que surgiram, que são um bocado bandas irmãs, assim. Tem umas histórias até parecidas, que é Extreme, com o Nuno Bittencourt, e Mr. Big, com o Paul Gilbert. Então parece que o Nuno Bittencourt e o Paul Gilbert, eles meio que entraram nesse hall dos 4 fantásticos, né? E agora ficaram tipo 6 fantásticos, né? E pelo menos para mim, a influência que esses guitarristas têm na minha técnica é muito forte. Não sou só eu, acho que eu estou a falar em nome dos guitarristas da minha geração. É claro que temos Brian May, temos Slash, temos Gary Moore, temos uma série de guitarristas que faziam música, eram famosos por ser ou a solo ou em bandas, mas a nível de técnica de guitarra, esses 4, agora com a presença desses 2, eram especiais. Um pouquinho mais tarde veio o Dream Theater e o John Petrucci forçou a entrada nesse hall também de super guitarristas, né? Dito isso, tens uma espécie de um segundo andar onde cabem ali dezenas e dezenas de guitarristas ou centenas de guitarristas incríveis, desde Steve Lukather, mas pronto, não vou me repetir. O topo da pirâmide é formado por esses gajos, e o Nuno Bittencourt entra aí. O Nuno é tipo top 10, é um dos guitarristas do planeta, assim. O Nuno é um patrimônio, e é bacana ele ser português, e é bacana ele ter orgulho em ser português, né? Ele põe a bandeira de Portugal nos amplificadores, lá no rig dele, nos concertos de Extreme. Ele faz questão de dizer que é português e falar em português e visita Portugal, e ele tem orgulho em ser português, e eu acho isso fantástico. E eu sou fã do Nuno. Esse é um vídeo de tributo ao Nuno, onde eu aproveitei também por colocar aqui um pouco da minha própria história, para vocês verem também como o Nuno, através da guitarra N4, né, mesmo sem ele saber, acaba por conduzir também e criar aqui elementos em comum aqui com a indústria da música portuguesa, né? Eu falei aqui de GNR, falei em Ritual Tejo, em João Pedro Paes. E é isso. Falei pra caramba aqui. É um vídeo. Fica aqui uma análise de Extreme e da minha carreira também como guitarrista. Vou fazer mais vídeos desses se vocês gostarem, tá? Por agora vamos ficar por aqui. Um grande abraço para vocês. Treinem bastante e ouçam Extreme, que vale a pena. Valeu, pessoal. Até a próxima.